Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Você acabou. Sim, e você tem 36 anos, certo? 36. Você é um político jovem, iniciou no movimento jovem. O seu eleitorado conservador ainda é é um eleitorado jovem ou são pessoas que têm uma idade mais avançada? Olha, do que eu percebo nas últimas eleições, até pelas minhas redes sociais, o pessoal que me acompanha, que gosta de mim, tem entre 25 e 40 anos. Sim. Essa faixa de idade. Óbvio, tem um pessoal mais novo que acompanha, alguns mais velhos. Mas é esse pessoal que está trabalhando, que dá o ralo, que quer progredir, quer prosperar e quer meios para prosperar. São pessoas que não querem migalhas do Estado, eles querem ferramentas e oportunidade para poder fazer o deles. E é para essas pessoas que eu trabalho mesmo. Para essas pessoas, jovens economicamente ativos. Porque o brasileiro, por si, ele se vira, cara. Você pode pegar qualquer brasileiro, o Estado ferra ele dia após dia, é imposto, o cara vai trabalhar, morde um pedaço imenso do salário com FGTS, INSS, o cara se lasca, chega fim de semana, ele vai fazer bico, ele vai dar um jeito de progredir e botar comida na casa dele. É que o Estado tá lá jogando ele para trás e roubando um pedaço de tudo que ele produz. Sim. E o que ele quer? Um meio para ele poder trabalhar. O cara quer estudar, o cara quer meios para prosperar, ele vai investir, ele vai se virar e vai dar um jeito. A função do Estado é simplesmente não atrapalhar essa pessoa e permitir que ele possa empreender, que ele vá prosperar, que ele destrave a vida dessas pessoas para que eles possam continuar crescendo. E é isso que falta. Os políticos hoje atuam contra a população. Porque dia após dia eles dificultam a vida dessas pessoas. O cara não consegue de maneira nenhuma empreender, o cara não consegue trabalhar. São tantas leis trabalhistas que acabam proibindo a pessoa de ter acesso ao emprego. Falando nisso, qual a sua visão pro trabalhador da informalidade, cara? Eu sei que existe uma questão de leis e tudo mais, mas uma coisa que é muito comum ver na internet para me deixar revoltado é o ambulante que tá lá trabalhando, aí vem a guarda municipal e retira dele. Esse cara, na minha cabeça, ele é um herói, ele tá fugindo das mãos do Estado do Leviatã que você falou, porque tá de toda forma tentando surrupiar e já pega dinheiro bastante. Porque mesmo o informal tem impostos embutidos no que ele compra, no que ele come, na conta que ele paga. Como é que você vê essa questão? Porque você é político, você tá ali a serviço do Estado, mas você tem essa veia mais liberal. Como é que você vê? A primeira coisa que eu te falo é o seguinte: sempre que aparece um político falando vou regulamentar tal coisa, ele vai lascar o cara que tá naquela economia. Vou regulamentar o podcast. Pô, vai vir um imposto pra você, você vai ter que pegar um alvará, vai ter uma burocracia, você vai se lascar pra fazer um podcast. Sim. O cara que ele é informal, que ele tá ali vendendo um negócio, esse cara realmente é um herói. Esse cara ele tá fazendo a economia girar, ele tá alimentando a casa dele, ele tá correndo contra o Estado, ele já está sendo tributado, provavelmente, na compra da mercadoria. Ele está fazendo o micro-organismo onde ele reside subsistir, ele empenha uma função essencial para a economia, para a sociedade, para a família dele, e o Estado atua para estrangular. É o cara que está ali, aí aparece um guarda, vai lá e faz o quê? Rouba a mercadoria dele, porque para mim é roubar a mercadoria do cara que está ali vendendo no dia a dia, honestamente, e aí tem um cara metendo arma na cara dos outros e ninguém prende. Essa, para mim, é o retrato do desequilíbrio da balança do Estado hoje. Porque quem trabalha é criminalizado. E o ladrão é defendido o tempo todo. A gente tem que acabar com isso. Tem que tratar como criminoso quem é criminoso. E tem que apoiar esse tipo de pessoa. Você tem que criar meios para que essas pessoas, os ambulantes, quem quer trabalhar de alguma maneira, consiga trabalhar. A prefeitura, principalmente, que é o primeiro poder, tem que pacificar o ambiente para que todos que querem de alguma maneira empreender na cidade consigam. Você quer um exemplo estúpido da prefeitura atuando contra as pessoas? O mototáxi. O cara quer... A cultura do mototáxi já existe nas comunidades de São Paulo. Quem mora na Zona Sul sabe como é que funciona. Pequenos trajetos é feito com mototáxi, isso já existe. Veio a 99 Táxi, veio a Uber e resolveu criar o serviço de transporte de pessoas por táxi, por moto, através do mototáxi. Um monte de gente resolveu trabalhar. O cara quer complementar a renda, precisa pagar a faculdade dele, faculdade para a filha, precisa reformar um pedacinho da casa. Ele vai trabalhar o período dele onde ele está e vai complementar, e outros só trabalham com isso.
É uma função legal, ajuda. O que vem? A prefeitura vai lá e começa a apreender as motos dessas pessoas. Aí começa a multa de R$ 8.000 pro cara que tá fazendo isso. É um absurdo. Aí, não, mata gente. Tá bom, o ano passado morreu mais gente atropelada na cidade de São Paulo do que de acidente de moto. Vai proibir o carro ou vai proibir o pedestre porque tá morrendo gente? Sim. A questão é que a prefeitura não tá preocupada com a segurança. Tá preocupado em atrapalhar o trabalhador para manter todo mundo no transporte público do ônibus. É essa a realidade. O poder público tá ali atrapalhando o cara a criar talvez a primeira fonte de renda ou uma segunda fonte de renda para a família dele. O mesmo vale para o ambulante, o mesmo vale para qualquer sujeito que tenta empreender. O que a prefeitura tem que fazer é tirar a sua mão podre do bolso do trabalhador e deixar as pessoas se virarem. Você tem projetos ou movimentações que estão trabalhando nesse sentido, assim, para tirar, para que a prefeitura não se meta tanto e dê mais liberdade, tanto para mototáxi quanto para ambulante ou coisa do tipo assim? Temos. Não é de minha autoria, mas eu sou coautor do projeto do Pavanato, que trata justamente do mototáxi, eu defendo essa causa. Eu sou autor do projeto, por exemplo, que garante educação financeira nas escolas em São Paulo, já é lei, está sendo implementado, para que as crianças consigam entender como investir o próprio dinheiro e não ficar refém do trabalho desde da base nas escolas. Tem o projeto também que desburocratiza, eu chamo de Código de Defesa do Empreendedor. O cara quer empreender em São Paulo, tira toda a burocracia, ele consegue pegar autorização e começar a empreender com facilidade na cidade. Já é lei, aprovei isso no meu último mandato. Facilita a vida de todo mundo na cidade de São Paulo, garante empreendedorismo para todo mundo e, além disso, a gente tem trabalhado na Câmara em todo quanto é projeto para desregulamentar. A minha função não é regulamentar, é desregulamentar para que as pessoas possam empreender com facilidade. Infelizmente, hoje, a prefeitura, o poder público age contra a população. Nós temos que ir no sentido contrário disso. Criar ambientes estáveis para que as pessoas consigam prosperar e isso, infelizmente, não acontece. E eu acho que é um problema hoje que a direita tem, isso não é só em São Paulo não, a nível mundial, é de se comunicar, a nível mundial não, perdão, nacional, que eu não sei a realidade dos outros países, mas aqui é de se comunicar com a pessoa mais simples, cara. Pois é. Porque me parece, a não ser a causa da segurança pública, que toca muito no coração das pessoas, nisso a direita é competente falar, que a pessoa tá de saco cheio de ser roubado, assaltado, ou de ser refém de facções criminosas e tal. Mas fora isso, eu não vejo de forma um diálogo eficiente das pessoas. O último ponto que eu achei que foi muito eficiente, um assunto, um tópico econômico que conversou com as massas foi Nicolas Ferreira com o Pix. Foi a última coisa que eu vi da direita. Mas fora isso, eu acho que os caras têm inabilidade de conversar com o povo. Mas o que acontece? A esquerda, o Lula principalmente, sequestrou a pauta das pessoas mais pobres. Então a impressão que dá é que quem defende os mais pobres é a esquerda e a direita trabalha para as elites. E não é. A direita quer o quê? Quer simplesmente criar meios para as pessoas prosperarem. O que a esquerda quer? Manter a pessoa pobre, para eles continuar dando migalhas e trabalhando aquilo como curral eleitoral. O que eu quero? Que essas pessoas consigam empreender, enriquecer, que o cara seja próspero, que ele vá morar num condomínio, que ele ande de Ferrari, que ele compre o carro que ele quer, que ele vá ter a vida dos sonhos dele e que ele consiga construir isso com as próprias pernas. E que o Estado não vá lá atrapalhar ele fazendo isso. Que não tenha um fiscal, um burocrata da prefeitura atrapalhando essa pessoa de prosperar, de progredir. Simplesmente isso. Quem comunicou muito bem isso foi justamente o Pablo Marçal na eleição municipal de São Paulo. O discurso dele, as propostas dele eram justamente para esse público, para que essas pessoas possam empreender e prosperar, que é o que essas pessoas buscam. Porém, a esquerda sempre vendeu a fantasia de que o mais pobre quer uma migalha. Não. O mais pobre quer dignidade para crescer, empreender e progredir com as próprias pernas. São pessoas trabalhadoras, pessoas decentes, honestas, que querem sair daquela situação de miséria que eles vivem e ter uma vida digna. Só que a esquerda demoniza quem enriqueceu. Você ficou rico, você virou vilão, você é malvadão. Não, parabéns, como é que você ficou rico agora? Como é que você vai servir de exemplo para que a gente consiga ajudar outras pessoas a terem o mesmo sucesso que você teve? É isso que a gente busca. Sim, você citou Pablo Marçal, inclusive você foi um apoiador dele nessas eleições, né? Isso. Ele agora se tornou inelegível por 8 anos. Não. Não? Não, vamos fazer uma correção aqui importante. A imprensa toda fez uma fake news tremenda contra ele. Sim. Ele sofreu uma condenação de primeira instância
que diz que ele fica inelegível, não transitou em julgado, cabe recurso ao TRE, não tem eficácia imediata, então hoje o Pablo Marçal é elegível. E se ele não for condenado em decisão transitada em julgado até o ano que vem, ele pode disputar as eleições. Ah, você acha que ele surge como um disruptivo, né? Um cara que não é da política, um cara que chega com antissistema e só que ao mesmo tempo no segundo turno ele acena para Boulos. Mas não foi um aceno. Esse foi o problema. Ele se propôs, na minha leitura, foi um erro da parte dele se propor a fazer um debate entre o Ricardo e o Boulos. Ele se propôs a fazer o debate, o Ricardo, adilosamente, de maneira muito astuta, não compareceu. E aí só tava o Boulos lá e parece que ele fez uma sabatina do Boulos. Mas ele não mostrou apoio a Boulos no segundo turno? Não, de maneira alguma. E tanto que o Boulos pediu o voto dele, ele falou, meu voto você não tem. Sim. E ele falou claramente na cara do Boulos, meu voto você não tem. Isso, o fato de você ter apoiado Pablo Marçal não trouxe um racha com os bolsonaristas, não, já que Bolsonaro mostrou apoio a Ricardo Nunes? Tinha muita gente próxima ao Bolsonaro que apoiava o Marçal. O próprio Bolsonaro, em determinados momentos, sinalizou apoio ao Marçal. Ele estava cumprindo um acordo do partido dele, apoiando o Nunes, mas eu tenho certeza que internamente ali ele entendia que o Pablo naquele momento era a melhor opção para São Paulo. Eu sou o cara, sou um cara medíocre, eu não sei muito de política, não sei muito de lei, não sei nada. Sou curioso que às vezes é uma matéria ou outra. Essa sua fala assim, Bolsonaro cumpriu o acordo do partido dele. É esse tipo de coisa que eu olho para Bolsonaro como eleitor médio, como um cara que é antipetista. Eu sou antipetista. Que olho que Bolsonaro trabalha em prol mais do sistema ou da família dele do que ele é esse cara antissistema que é pregado. É essa a falta, porque Bolsonaro foi eleito num discurso totalmente daquele negócio, me dá uma que eu dou outra, vou acabar com o PT, não sei o que mais lá. E quando entra na política, ele faz as alianças que todo político faz. Eu sei que é muito romântico você imaginar uma política sem acordos. Isso aí não vai existir. Você não consegue governar sem diálogo. Você tem que fazer concessões. É o que eu sempre falo. Aqui é o ideal. A gente está aqui. Sim. Às vezes a gente consegue chegar aqui. Já é uma evolução esse pedaço. Você tem que conversar. Então você acha que Bolsonaro é uma pequena evolução? É uma parte de uma evolução. Eu acho que a gente tem uma sucessão de governos e acenos à esquerda que culminou no Lula. Uma sucessão de erros que fez o país estar como está. E, naturalmente, a construção do antídoto a isso demanda diversos governos. O Temer foi um pedaço dessa construção. Muito bom na minha leitura, ele fez um bom governo. Mesmo com uma baixíssima popularidade, ele estabilizou a economia, fez avanços, fez a reforma trabalhista, que agora o Lula está destruindo, não fez a reforma da Previdência porque o Joesley e o Wesley fizeram aquela palhaçada daquela gravação, tiraram de contexto, tem que manter isso aí, e acabou inviabilizando essa reforma que seria aprovada. Então, é uma construção que vinha sendo feita o Temer, posteriormente o Bolsonaro, que foi interrompida pela eleição de 2022 e que eu espero que a gente consiga retomar essa construção em 2026, tirando o Lula do poder.